Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Câmara Municipal de Natal debate a revisão do plano diretor da capital com análise do Ministério Público Estadual. Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha de roubo e adulteração de automóveis. E você confere também. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal desativa tubulações irregulares que lançam esgoto e água servida em via pública. Além disso, advogados do Rio Grande do Norte vão às urnas e escolhem o presidente Aldo Medeiros para a reeleição. Aldo Medeiros ganhou com maioria de 142 votos sobre Magna Letícia, que era candidata da Chapa 20. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está começando. Mais de 6 mil advogados potiguares elegeram hoje a nova diretoria para o triênio 2022-2024 da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte. 5 chapas concorreram ao pleito e quem foi reeleito foi Aldo Medeiros, o candidato da Chapa 10 à Chapa OAB no Rumo Certo. Com uma movimentação intensa, advogados e advogadas foram até a UniRN em Natal escolher o novo representante da advocacia no Rio Grande do Norte. Concorrem ao pleito 5 chapas, lideradas pelos advogados Aldo Medeiros, Magna Letícia, Marcelo Torres, Elisângela Fernandes e Fernando Pinto. A votação também ocorre em cidades do interior do estado. A eleição é o momento em que os advogados e advogadas vão legitimar os dirigentes da instituição. A eleição tem essa capacidade de mostrar que aquele que está na condução da entidade que representa os advogados e advogadas, ele é legitimamente representante de toda a classe da advocacia. Altair é um dos 6.955 advogados aptos a votar, ou seja, que está com o pagamento da anuidade da OAB em dia. Para ele, a advocacia é importante para manter o pleno exercício da democracia. É muito importante essa eleição para a advocacia, que todos os advogados votem, porque fortalece a nossa classe, fortalece a própria OAB. Procuradora do Estado, Magna Letícia defende o combate à violação de prerrogativas e fortalecimento da Escola Superior de Advocacia. Eu vou abrir realmente as portas da OAB para os advogados de forma indistinta. E vai começar por um portal de transparência, que eles saibam realmente para onde os recursos estão indo em prol da advocacia. Um olhar muito atento para a advocacia iniciante, para que esses bacharéis em direito, esses novos advogados, eles saiam da universidade e tenham um amparo para que entrem na carreira e que mantenham na carreira, com linhas de crédito, com uma escola superior de advocacia que realmente funcione e que venha a amparar esses advogados com capacitação, com mentorias. Essa é uma OAB aberta para todos os advogados. Aldo Medeiros concorre à reeleição com proposta de continuidade da valorização da advocacia e defesa das prerrogativas. Nós vamos ter efetivamente uma continuidade dos bons serviços que nós estamos prestando, especialmente porque os nossos trabalhos são sempre de foco nas necessidades da advocacia. Nós temos absoluta dedicação à defesa de prerrogativas, estamos reformulando os cursos e os treinamentos que são dados a favor do advogado, que ele precisa estar cada dia mais atualizado com as modificações legislativas. Os jovens advogados precisam aprender a usar as plataformas dos tribunais, que exigem um conhecimento de tecnologia da informação que não tem, e nesse caminho que nós vamos prosseguir. E há poucos instantes foi encerrada a apuração dessa eleição da OAB. Uma eleição histórica porque teve o maior número de candidatos, foram 5 candidatos. E o que acabou de falar na reportagem, Aldo Medeiros, atual presidente, foi reeleito com uma maioria de 142 votos sobre a Chapa 20, que tem a liderança de Magna Letícia. A reeleição de Aldo Medeiros o coloca como hoje a maior liderança da advocacia do Rio Grande do Norte, inclusive sob o aspecto de
de que no palanque da candidata Magna Letícia, que ficou em segundo lugar, estavam vários ex-presidentes da OAB. Mas Aldo Medeiros, com a sua diretoria, conseguiu derrotar. Há um destaque também, a candidata a vice, portanto, a vice-presidente eleita da OAB, trata-se da presidente da subseção da cidade de Pau dos Ferros, Lidiana Dias, uma outra liderança que se revela neste pleito, onde em Pau dos Ferros, a chapa liderada por ela e por Aldo Medeiros, teve apenas 4 votos contrários e mais de 180 votos favoráveis. Policiais civis da Delegacia Municipal de Macaíba deflagraram, na tarde de ontem, a terceira fase da Operação Transformers, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em receptar veículos furtados para desmanches. A ação aconteceu no bairro do Planalto, zona oeste de Natal, na manhã desta sexta-feira e teve como alvo uma residência e uma oficina de motos. Segundo a Polícia Civil, os locais estariam sendo utilizados como depósitos de veículos e peças roubadas. Durante a operação, os policiais identificaram 3 motocicletas roubadas que estariam sendo escondidas pelo dono de uma residência. Ainda no imóvel, a equipe constatou a existência de uma ligação clandestina de energia, o que configura crime de furto. Já na oficina de motos, foram localizados 2 motores com numeração adulterada, bem como uma motocicleta com o chassi também adulterado. O dono da residência e o proprietário da oficina foram encaminhados à delegacia para autuação em flagrante e, em seguida, levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. O Plano Diretor de Natal passou hoje pela 6ª audiência pública da comissão especial montada para analisar o projeto. Na manhã desta sexta-feira, a análise do texto ficou por conta do Ministério Público Estadual. Foram mais de 4 horas de audiência pública na Câmara Municipal de Natal. A 6ª de uma série de encontros que vem analisando o projeto de lei que revisa o plano diretor da capital potiguar. Na audiência de hoje, os vereadores que compõem a comissão especial receberam as promotoras de Justiça do Meio Ambiente, da Cidadania e da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Um dos temas apresentados pelas promotoras foi a acessibilidade. Segundo a promotora de Justiça, Rebeca Nunes, a revisão do plano precisa olhar mais para a questão. Coloco aqui também, por que não pensarmos no Conselho Municipal de Acessibilidade? O plano está prevendo vários conselhos municipais. E por que não da acessibilidade para pensar, para projetar, para apresentar estudos, para cobrar que todos os demais planos tragam a acessibilidade como foco também. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, acompanhou a audiência e reconheceu que é preciso avançar na acessibilidade. A gente precisa avançar um pouco mais nessa questão da acessibilidade, nos diversos aspectos que foram colocados aqui. A gente está buscando, na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, um controle muito forte em relação ao aspecto da acessibilidade. É uma luta interna muito grande, A gente observa o quanto o aspecto cultural e histórico nosso não faz essa reflexão, E eu falo isso tanto o poder público como qualquer um de nós, a gente não tem essa visão. Outro ponto abordado foi a ampliação dos limites de verticalização da cidade. A promotora Gilca da Mata apresentou dados comparando o crescimento com atuais limites de algumas regiões. Ela defendeu que o aumento, chegando a até 140 metros em algumas áreas da cidade, como o entorno do Parque das Dunas e a Orla da Ridinha, poderá causar impactos negativos. A minuta de revisão, na verdade, é muito importante que se esclareça, ela atual, que está aqui na Câmara, ela traz muitas alterações. É muito importante a gente entender que é um plano diretor que passa um pouquinho de uma revisão, é quase um novo plano, porque propõe um perfil muito diferenciado para a cidade de Natal.
o perfil, principalmente, a gente vai ver no que diz respeito ao aumento considerável da possibilidade de verticalização. Né? A proposta é para permitir prédios de até 140 metros, ou seja, 46 pavimentos. Então, a gente já vê aí uma mudança significativa de perfil da cidade. Neste ponto, o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo discordou da promotora. Segundo o representante da Prefeitura, a ampliação do limite de verticalização é apenas um dos pontos que os empreendimentos precisariam cumprir. Não significa dizer que permitir até 140 metros de altura é que todo e qualquer empreendimento chegará a 140 metros de altura, porque o gabarito é uma das prescrições existentes. Você precisa, num projeto, levar em consideração taxa de ocupação do solo, taxa de permeabilização, recuos frontais, laterais, traseiros. Você precisa levar em consideração, quando trata, o coeficiente de aproveitamento do lote e, principalmente, o tamanho do lote. Então, para vocês terem uma ideia, Natal, né, permite, nas áreas adensáveis do município, hoje, no atual plano diretor, até 90 metros de altura. E permite, em outras, nas áreas de adensamento básico, até 65 metros de altura. Mas a gente observa que boa parte dos empreendimentos que poderiam chegar até 30 andares aproximadamente, não passaram de 25, de 24, de 23, de 20 andares. Também foi destaque a proposta de supressão de partes das áreas especiais de interesses sociais, as chamadas AEIs. Segundo a promotora de Defesa e Cidadania, Daniele Veras, o pedido tem como base informações desatualizadas. A correção do trecho ganhou a aprovação dos vereadores. É um ponto importante para colocar para os vereadores em aprovar uma proposta de exclusão de AEIs com base em sem um estudo, inclusive, do que ser retirado, não é? Sem um estudo específico, uma atualização de base cartográfica daquilo que pretende ser tirado. E sem o principal, o estudo social em que demonstra a vulnerabilidade dessas pessoas. Mas a gente precisa entender que esse instrumento urbanístico, que é as AEIs, é uma ferramenta muito importante, porque se não existisse, aquela população que vive ali não viveria mais. A gente também teve uma audiência na Comissão de Direitos Humanos sobre as áreas especiais de interesse social e vamos continuar fazendo esse debate. Foi muito importante ouvir a professora Dulce, ouvir a doutora Daniele, porque a gente entendeu exatamente que não dá para extinguir parte de áreas ou áreas sem ter estudo. Eu chamo a atenção, sobretudo, para a participação da promotora Rebeca Nunes. Chegou de forma muito sensível e chamou a atenção para a acessibilidade. De fato, hoje a cidade de Natal de acessibilidade ela tem pouquíssimo. A revisão do plano diretor, nós precisamos entrar aproveitar esse ensejo para tornar a cidade mais acessível. Isso é um aspecto. Por outro lado, a participação de outras integrantes do Ministério Público é importante, é relevante, mas não se pode colocar o MP como um travamento para a revisão do plano diretor e para a necessidade posta da cidade se desenvolver, claro, com sustentabilidade e com responsabilidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Natal durante uma operação na Zona Norte. O trabalho era para identificar e desativar tubulações irregulares que lançam esgoto e água servida em plena via pública. Falta d'água, manchas sujas nas ruas e praias de esgoto a céu aberto são alguns dos vários prejuízos acarretados pelas ligações clandestinas de água e esgoto. Em Natal, o problema é encontrado nas 4 zonas da cidade, sobretudo na norte e oeste. E por que nesses bairros? Porque são bairros que ainda não foram contemplados com o sistema público de coleta e tratamento de esgotos oferecido pela CAERN. Mas os demais bairros da Zona Sul e Zona Leste, por exemplo, não estão isentos desse problema, porque, infelizmente, há muitos casos em bairros como Ponta Negra, que já tem o sistema, de esgotos sendo lançados em via pública. Bairros como Candelária, por exemplo, é comum a gente ter denúncias de água servida sendo lançada em via pública. Então, a CEMURB, ela
age nesse sentido, no início, tentando orientar as pessoas de que esse tipo de ação de lançar os efluentes para a via pública é um ato infracional, pode gerar poluição, né, que é a poluição hídrica e do solo, e se gerar poluição e ficar comprovado, você está também cometendo um crime. Nessa sexta, equipes de fiscalização da CEMURB, acompanhados pela Guarda Municipal de Natal, fizeram um tamponamento em esgotos de casas do conjunto Cidade do Sol. Eles cumprem uma determinação judicial. O resíduo que nós geramos, os efluentes e os resíduos que nós geramos, são considerados pela legislação como propriedade privada. Então, todo esgoto que eu gero na minha casa, ela é uma propriedade privada, ela me pertence. Assim como os que vocês geram nas casas de vocês, tá? O lixo que a gente gera é propriedade privada. Então, a menos que o Estado ofereça um sistema de coleta pública que garanta o destino e o tratamento desses efluentes, é obrigação minha, enquanto gerador desse efluente e desse resíduo, dar o tratamento adequado. E qual é o tratamento adequado no que se trata a efluentes? É um sistema dentro da sua casa, da sua residência, com fossa e um sumidouro. Descartar água servida na rua, inclusive de piscina, pode acarretar em uma multa que vai de R$2 a R$8 mil, além dos prejuízos para o meio ambiente e saúde pública. Qualquer pessoa que presenciar esgotos clandestinos pode denunciar na ouvidoria da CEMURB de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. A fiscalização, ela faz esse trabalho de orientação inicial e, passado o prazo de orientação, de fazer um acordo com o cidadão, é que a gente termina sendo forçado a aplicar as multas que são previstas na legislação. Mudando um pouquinho de assunto, porque mais de 73 mil inscritos devem participar nesse domingo da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E se você é um deles, fique atento a essas dicas que a gente traz. A abertura dos portões será ao meio-dia e o fechamento a 1h da tarde. O início das provas, 1h30, e o término às 7 horas da noite. Será obrigatório o uso de máscara durante toda a prova. A Secretaria de Mobilidade Urbana vai reforçar as linhas O63 e N29 para facilitar o transporte dos candidatos que vão fazer as provas no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E falando em Enem, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte preparou um planejamento operacional envolvendo mais de 1.600 policiais militares para oferecer uma maior segurança aos inscritos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Esse policiamento será realizado a pé e motorizado, no entorno de todos os 243 locais de aplicação da prova. Já nesta sexta-feira, a Polícia Militar iniciou um trabalho de barreiras de segurança em pontos estratégicos do estado. Foi feita ainda a escolta da rota dos centros de distribuição dos Correios até os locais de realização das provas. A operação especial só termina com a escolta reversa das provas preenchidas até os Correios. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esse final de semana em parte da região Nordeste. As informações são da Clima Tempo. Olá, boa noite a todos que nos assistem. O sol vai aparecer por todas as regiões do Nordeste do país ao longo deste fim de semana, mas ainda há condições para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas com raios e trovoadas. Na capital São Luís, a máxima fica em torno dos 31 graus no sábado e 30 graus no domingo. Em Teresina, sol também com pancadas de chuva e temperaturas altas, máxima de 35 graus no sábado e no domingo. Em Natal, o sol aparece com condições para pancadas de chuva fraca e isolada. A máxima alcança os 30 graus no sábado e os 31 graus no domingo. Em Recife, sol com pancadas de chuva e máxima que ficam em torno dos 30 graus até o começo da próxima semana. No próximo bloco, nós vamos a Brasília conferir as notícias do dia sobre política nacional com a nossa equipe direto da capital federal. Em um minuto. E agora nós vamos a Brasília saber as notícias do dia na capital federal. Napoleão de Castro, direto de Brasília. Boa noite para você.
Aqui Brasília, aqui Congresso Nacional, cumprimentando a você, nosso telespectador do Band Cidade, nesta sexta-feira, trazendo as informações e a gente fechando a nossa semana de cobertura com a equipe Band, aqui direto do Congresso Nacional. E nesta sexta-feira de notícias, a nossa reportagem acompanhando o dia a dia aqui na capital brasileira destaca a proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer um projeto de resolução para tornar mais transparentes as chamadas emendas do relator, o chamado orçamento secreto que tem sido tão criticado em todo o país. A expectativa do presidente Arthur Lira é criar com essa alternativa, quem sabe, um caminho para a liberação desses recursos através do governo federal. O presidente da Câmara, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, destacou os pontos do que seria esse projeto. Não pode um projeto de resolução comum às duas casas, de Câmara e Senado, para alterar uma resolução comum às duas casas não ser convergente. Então, o que há é que, como falamos semana passada, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como a comissão é uma comissão bicameral e o orçamento é um orçamento das duas casas para o Brasil, ele está fazendo as conversas, ele está fazendo as tratativas, nós estamos conversando, qualquer decisão que vier dessas conversas que o presidente Rodrigo está tendo, para se aumentar uma transparência que até 2020 não existia e que isso causa espécie, ou se a saída vai ser, não tendo nada resolvido, devolver todo esse orçamento como RP2 para o governo federal. Aí o governo federal vai pagar a quem quiser, quando quiser, quanto quiser e de acordo como quiser, sem nenhum tipo de fiscalização. As informações de Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade, na Band Natal. Agora é hora de falar sobre economia de dinheiro. Chegou na cidade de Natal o novo aplicativo de viagens e entregas que está sendo um sucesso. Maxim Viagens e Entregas é uma empresa russa com mais de 20 anos de mercado que está em Natal há praticamente 5 meses, fortalecendo as viagens e o deslocamento de pessoas, produtos e bens na Grande Natal. Baixe seu aplicativo agora mesmo, tanto pela plataforma iOS como pelo Android. Maxim Viagens e Entregas veio te trazer conforto, praticidade e segurança na hora de se locomover pela cidade de Natal. Se você quer economizar dinheiro com seu transporte pessoal, utilize o código promocional BAND40 no aplicativo e ganhe R$40 para usar nas suas viagens, sendo descontado 30% de cada viagem para você chegar no seu compromisso na hora certa e com um preço bem interessante para você. Maxim Viagens e Entregas ajuda tanto os passageiros quanto os motoristas que trabalham com a gente. Entre no site taxmaxim.com.br e saiba mais sobre todas as informações disponíveis desse aplicativo que facilitará a sua vida nas viagens e entregas do dia a dia. Falou em economia de dinheiro? É com a Maxim. E no próximo bloco, o Band Cidade faz um intervalo e volta em instantes com muitas outras informações. E olha só, um aparelho idealizado na UFRN ganha o registro e vai ajudar muito no treinamento de alunos de biomedicina. Você conhece agora. A luva educacional multipropósito é um aparelho ajustável ao corpo que deverá auxiliar no treinamento de alunos de biomedicina da Universidade Federal no Rio Grande do Norte. Com ele, os futuros médicos e enfermeiros poderão passar por uma experiência prática sobre como lidar com ferimentos de pacientes. O aluno ele vai vestir esse equipamento e vai se fazer passar por um paciente, né? E isso vai, assim, a gente tem observado, a gente já tem utilizado isso, gera mais realismo, né? Gera mais, aumenta a capacidade do aluno imergir naquela situação e ter muito mais significado aquela experiência ali vivida na simulação, porque quando ele chegar na prática, aquilo que ele treinou na simulação vai ser evocado, né? Com certeza a gente consegue capacitar melhor o aluno. O aparelho, de autoria do professor José Luiz, ganhou o registro da patente no último mês de outubro. Através dele, simular para os alunos situações de pacientes com ferimentos reais,
mais. De acidentes domésticos ou de trânsito, por exemplo, ficou mais fácil. O grande diferencial, né, do equipamento é permitir que o aluno ele interaja com um outro aluno, né, como se fosse uma situação real. Então, para que isso aconteça de maneira mais realística, então o ator, né, ele vai usar essa luva, ele vai montar, vai calçar a luva, tá? E inclusive existem outros tipos, outras possibilidades. O ferimento, esse modelo é vestível como uma luva, mas ele pode ser colocado um semelhante a esse no pescoço, no tronco, né? Em outras regiões, né? E ele colocado no corpo do aluno, onde a gente vai ter um roteiro, onde o aluno vai manifestar os sintomas, né? E aí, a partir daí, tem uma dinâmica, onde o aluno vai aprender como deve ser feito o atendimento. O Band Cidade vai ficando por aqui. A você, uma ótima noite, um bom final de semana. Segunda-feira eu lhe aguardo aqui na tela da Band. Até lá.